Bom dia, bom dia, bom dia. Paz e graça para vocês. Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre um texto muito especial, muito, que se encontra em Gênesis, capítulo 37, versículo 19. Eu gostaria que você pensasse junto comigo nesse texto. A gente vai aplicar isso para a vida da gente. Melhor do que aplicar para a vida dos outros, a gente aplica para a vida da gente. E o texto diz assim, Gênesis 37, versículo 19. E dizia um ao outro, lá vem o tal do sonhador. Vinde agora, pois, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos, um animal selvagem o comeu, e veja o que se lhe darão dos seus sonhos. Mas logo que José chegou, seus irmãos o despiram e arrancaram a sua túnica, talar de mangas compridas que vestia. Olha que coisa! Lá vem o tal do sonhador. Eu sei que eu poderia falar sobre esse texto e falar sobre os sonhos de José, que a gente não deve contar sonho um para o outro, para as pessoas, porque as pessoas nem sempre acreditam nos seus sonhos, essas coisas assim, mas não seria tão importante para a gente, porque os sonhos dele é se tornar realidade de uma forma ou de outra, e é o que Deus faz na sua vida, vai se tornar realidade. Eu poderia dizer que José poderia simplesmente ignorar os irmãos deles e naquilo que eles faziam, mas também não levaria a gente a lugar nenhum. Então eu resolvi, para aplicar na minha vida e trazer para esse café da manhã, eu resolvi me colocar na posição dos irmãos de José. Na posição dos irmãos de José. Os irmãos de José sabia que José tinha sonhos altos. Sabia que Deus tinha dado sonhos para José. E os irmãos de José morriam de ciúme e inveja de José. Quantas vezes na vida da gente a gente vê o irmãozinho que tem sonho, alguém que tem sonho perto de você, o seu vizinho, seu parente, seu primo, seu tio, e você fica um pouco queimado com o sonho da pessoa. O cara tem sonhos grandes. Isso acontece com a gente quando a gente não vigia o coração da gente. José sonhava grande, José tinha promessa de vitória na vida dele. E às vezes quando alguém tem uma promessa de vitória, você vai vendo que as coisas vão dando certo para a pessoa, o cara faz tudo dar certo, você faz tudo dar sempre errado. E o irmãozinho faz dar certo. Aí você fica querendo puxar o cara para baixo. Geralmente acontece assim com a gente. Fala para mim se isso não aconteceu com você já algumas vezes. Já aconteceu comigo. Às vezes você quer puxar o cara para baixo. Você não quer que o cara se sobressaia. Porque se ele sobressair, a distância entre ele e você aumenta muito, né? Então, isso é uma soberba, isso é uma inveja, isso é um ciúme, isso é tão mal diante de Deus. Tem uma coisa que Deus odeia e detesta, é o tal da inveja. Você não pode invejar nada do seu irmão, nem a mulher, nem o animal, nem a fazenda. A Bíblia fala sobre isso. E às vezes a gente cai nessa cilada, nessa cova. É interessante que José era amado pelo pai dele, mais do que os irmãos, porque José era justo. José tinha um caráter que parecia com o caráter de Cristo. Portanto, ele é bem figurativamente parecido com Cristo. E o pai dele deu para ele uma túnica especial, porque merecia. E quando os irmãos deles viram ele chegando, eles falaram assim, olha, tá vindo lá o sonhador. Quantas vezes nós já fizemos isso? Olha lá, olha o sonhador ali, ó. Quantas vezes? Eu quero colocar no lugar dos irmãos para servir de lição para a gente não olhar
as coisas dos outros, para a gente não desejar as coisas dos outros, não querer botar os outros para baixo. Você sabe por quê? Porque é muito fácil você chorar com os que choram. A Bíblia diz isso. Você chora com os que choram. O cara está passando aperto, você vai e ajuda. Agora, se alegrar com os que se alegram é difícil. É difícil porque você está se alegrando com a alegria do outro. Sabe quando aquele amigo seu, que você faz uma conquista, ele vai com você e fica feliz e fica alegre. Rapaz, que bom que você conseguiu, eu orei por você, eu pedi. Aí você sente que realmente é de Deus. Às vezes, quando a gente tem que fazer alguma coisa, eu na minha casa aqui, a minha esposa fala comigo assim: ó, não conta pra ninguém não. Ela tem razão, evita da gente uma série de problemas. Eu nem sempre escuto, mas evita uma série de problemas. De qualquer forma, os sonhos seus vão se cumprir, porque quem dá os sonhos para você não é o seu vizinho, não é o seu irmão, é Deus que te dá. E esse sonho vai se cumprir. Às vezes a gente evita um pouco de problema deixando de contar para as pessoas, isso é verdade. Mas no texto de José você percebe que tudo isso foi de acordo com o propósito de Deus. Primeiro, quem sonha ser grande e Deus vai botar ele para ser grande, ele precisa de passar o aprendizado para chegar a ser grande. Ele precisa de passar a cova, ele precisa de passar a mulher prostituta, ele precisa de passar o teste da prisão, da cova, ele precisa de passar o teste de ser fiel em tudo, até ele ser governador. Mas os irmãos dele só pensava que ele seria maior do que eles. Eles acabaram pegando José e vendendo José como escravo para o Egito. Foram lá, trouxeram. Assim que José chegou, o texto diz, olha o que o texto diz. Vem lá o tal do sonhador. Olha, você na frase você vê a inveja maligna e a vontade de matar. Vem lá o tal do sonhador. Vamos matar ele agora e jogar ele numa dessas cisternas. E vamos dizer que um animal comeu ele. E vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. Olha o tamanho da inveja. A inveja faz tão mal que os irmãos queriam matar o próprio irmão por causa de não deixar ele crescer. Não querer deixar ele crescer. Não querer deixar ele se despontar. Eles eram assim escravos dessa maldade, desse ciúme, dessa inveja. Eu e você, a gente fala sempre de José, mas eu e você precisamos de nos colocar sempre no lugar dos irmãos e rever isso na gente, porque dentro das igrejas está lotado disso, na nossa casa está lotado disso, a nossa vida é lotada disso, é cheio disso. Então a gente tem que ter muito cuidado com a inveja daquilo que o irmãozinho, a mocinha andou com a roupinha mais bonita, com o short mais bonito, com o tênis mais bonito, ele tem um iPhone, ele tem um iPad, ele tem um computador, ele tem um carro, ele comprou uma moto, a gente já fica todo... entendeu? E às vezes não é nem sempre com a gente só. Às vezes, igual os irmãos, olha lá o sonhador, vamos fazer alguma coisa, vamos falar mal dele, vão diminuir ele, vão acabar com a vida dele, para ele não crescer. É triste, né, irmão? Aí José resolve suportar toda essa afronta. Tudo. Ele resolve suportar toda a afronta porque era justo. Passa por uma série de problemas até chegar no Egito. De lá, Deus cumpre o sonho dele, ele se torna governador do Egito. Quem tem sonho, quem tem promessa de Deus, vai chegar aonde o sonho dele determinou. Se é para ser governador, ele vai ser governador. Se é para ser rico, ele vai ser rico. Se é para ser pobre, ele vai ser pobre. Se é para ser um homem de Deus, ele vai ser homem de Deus. Mas o sonho dele vai se cumprir, porque foi Deus que deu. Agora, não desista do sonho, eu digo para você, mas desista da inveja e do ciúme. Você sabe por quê? Apesar de tudo que José passou, que os irmãos o odiaram, José se tornou governador. E os irmãos
continuaram escravos. Interessante a jogada, né? Os irmãos querendo governar sobre José, porque os sonhos era que José governava sobre eles. Então José é vendido como escravo, chega a ser governador e os irmãos permanecem como escravo. Como que o irmão permaneceu como escravo? Quando eles se apresentaram a José, José perdoou tudo. José perdoou os irmãos do crime que eles cometeram. Porém, os irmãos não aceitaram o perdão. Eles achavam que era grande demais o perdão. Achavam que era grande demais o perdão para quem cometeu tanto mal contra ele. Mas ele perdoou. Eles só resolveram entender que José realmente tinha perdoado depois que o pai deles morreu. Ou seja, a inveja destrói não a pessoa de quem você está tendo inveja, mas a inveja destrói a sua própria vida. A inveja é uma cilada para você mesmo. O ciúme é uma cilada para você mesmo. O que você prefere, irmão? Ser governador ou ser escravo pro resto da vida? Abre o seu coração, que essa palavra seja para você e para mim. Vamos nos colocar no lugar dos ciumentos, dos invejosos. Não no lugar de José, vamos botar no lugar dos invejosos. A gente precisa liberar esse sentimento de inveja, de ciúme, de querer o que é dos outros. Pensa nisso, irmão. Essa é uma palavra que vem de encontro à nossa necessidade, é uma palavra pesada pra gente, mas é uma palavra que te faz livre. Paz e graça.